Olá amigos, olá irmãos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um momento de esperança. E por favor, compartilhem com os seus amigos os ensinos da Palavra de Deus. O tema da nossa reflexão é a verdade que salva e liberta. O texto bíblico para a nossa leitura está no Evangelho de João, no capítulo 18, verso 37 e 38. Pilatos disse: "Então você é rei?" "Você diz que sou rei", respondeu Jesus. "De fato nasci e vim ao mundo para testemunhar a verdade. Todos que amam a verdade ouvem minha voz." Pilatos perguntou: "Que é a verdade?" Meus amigos, nesse texto bíblico, Jesus foi bem claro quando disse a Pilatos que ele havia vindo a este mundo, Jesus havia nascido neste mundo para testemunhar da verdade. Mas quando Jesus disse a Pilatos que quem ama a verdade ouve a sua voz, então Pilatos perguntou: o que é a verdade? O que nos impressiona muito e chama a nossa atenção nesse diálogo entre Jesus e Pilatos foi o fato de Pilatos não amar a verdade. E por não amar a verdade, ele não esperou pela resposta de Jesus. Porque com certeza, se ele tivesse dado a chance para Jesus, Jesus teria explicado a Pilatos o que é a verdade. Mas Pilatos, ao invés de querer saber o que é a verdade, ele tomou a decisão de tirar Jesus da sua presença e deu ordens aos soldados para que levassem a Jesus e que açoitassem a Jesus também. E meus amigos e meus irmãos, eu lamento dizer, mas hoje em dia milhares e milhares de pessoas também estão tomando decisões na vida sem ao menos conhecer a verdade que salva e que liberta da escravidão do pecado. Leiam comigo o que está escrito no Evangelho de João, no capítulo 8, verso 31 e 32. Jesus disse aos judeus que creram nele: "Vocês são verdadeiramente meus discípulos, se permanecerem fiéis a meus ensinamentos. Então conhecerão a verdade, e a verdade os libertará." O que eu acho interessante nesse relato bíblico, meus amigos, é que quando Jesus disse essas palavras aos seus discípulos, os judeus que estavam ali por perto também ouvindo as palavras de Jesus, eles ficaram indignados e disseram a Jesus que eles não eram escravos e que nunca haviam sido escravos. E até com uma certa ironia, eles perguntaram a Jesus o que Jesus queria dizer com aquelas palavras e que eles seriam livres se eles nunca foram escravos e não eram escravos de ninguém. Agora eu quero que vocês observem a resposta que Jesus deu a eles. A resposta está no verso 34 e no verso 36, que diz o seguinte: Jesus respondeu: "Eu lhes digo a verdade, todo que peca é escravo do pecado. Portanto, se o Filho os libertar, vocês serão livres de fato." Nesse ensinamento de Jesus, meus amigos, nós temos que observar o seguinte: primeiro, Jesus disse que quem comete pecado é escravo do pecado. E isso quer dizer que toda a humanidade é pecadora. Cada ser humano é um pecador por natureza. E aí então Jesus diz o seguinte: vocês conhecerão a verdade, e a verdade os libertará.
E logo em seguida que Jesus disse isso, que se eles conhecessem a verdade, seriam libertos, Jesus então diz que se o Filho os libertar, vocês serão livres de fato ou verdadeiramente. Notem que Jesus aqui, ele destaca duas coisas. É necessário a pessoa conhecer a palavra de Deus e aceitar a Jesus como seu Salvador para ter os seus pecados perdoados e assim ter a salvação e a libertação do pecado. Então, meus amigos e meus irmãos, nós precisamos entender e precisamos viver de acordo com este ensinamento de Jesus. Primeiro, a pessoa precisa procurar a palavra de Deus. O pecador precisa ter contato com a palavra de Deus e também aceitar a Jesus como seu Salvador pessoal. Pedir perdão para Jesus de todos os seus pecados e aí sim Jesus perdoa, salva e liberta do pecado. E assim então nós entendemos que crer na palavra de Deus e crer em Jesus como Salvador, isso é o suficiente para a pessoa ser salva. E para terminar, o apelo que faço a você, meu amigo e minha amiga, é para que você creia na palavra de Deus e aceite a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Porque é Jesus quem perdoa os teus pecados. É Jesus quem te liberta da escravidão do pecado para viver uma vida com Deus e se preparar para viver para sempre com Jesus no seu reino, quando Ele vier buscar a sua igreja. E agora, aí onde você está, se você puder, feche os olhos e vamos falar com Deus. Querido Deus, amado Pai Celestial, nós te louvamos, Senhor, pela vida, pelos cuidados, pela proteção e pelo privilégio que temos de estudar a Tua Palavra. Obrigado, Senhor, porque nós aprendemos através da Tua Palavra, que é a Tua Palavra que nos liberta do pecado, que é Jesus Cristo, o Seu Filho amado que deu a vida na cruz por nós, pecadores. É através dele que somos salvos e libertos do pecado. Então, querido Pai, venha abençoar cada um de nós, nossos amigos, nossos irmãos, e nos ajude a entender as revelações que temos da Tua Palavra sobre a salvação. Nos ajude cada dia a permanecer ao Teu lado e nos prepararmos devidamente para a volta de Jesus. Toma conta da nossa vida, dá-nos o Teu Espírito Santo para nos guiar sempre na verdade. Nós te pedimos e te agradecemos por Cristo Jesus. Amém.